Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agronacional! E você vai ver daqui a pouco. Garantir a boa recepção dos pintinhos é fundamental para o desenvolvimento do lote. É por isso que o manejo em uma granja de recria começa antes mesmo da chegada das aves, através do pré-alojamento. Um dos maiores projetos de prevenção, combate a incêndios e preservação ambiental do planeta. Estamos no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O eucalipto, inclusive, detém hoje boas tecnologias nacionais para a silvicultura, atingindo, de acordo com o Sistema Nacional de Informações Florestais, cerca de 60 metros cúbicos por hectare de produtividade em sistemas de rotação de 7 anos. Saborosa, rica em nutrientes e com uma variedade de cortes, a carne suína é a proteína mais consumida no mundo. Só no Brasil, em 2021, foram produzidas mais de 4 milhões e 700 mil toneladas de carne suína. Desse total, 75,81% ficou no país. Assim, tem cavalo que não dá pista, mas um cavalo que na lida do campo, um cavalo que chega num buraco, que sabe sair de apuro, que sabe atravessa um brejo, um cavalo de coragem, um cavalo que você pode jogar em qualquer lugar, isso aí é o que eu dou valor, mais valor. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. Eu, Jaqueline Silva, convido você para me acompanhar nesta jornada pelo mundo agro, com boas histórias e muitas informações toda semana. Começando o programa de hoje, vamos até Santa Catarina conferir a importância do manejo em uma granja de recria. Você vai acompanhar os detalhes e os cuidados que os avicultores têm desde a fase de pré-alojamento das matrizes até o final do processo de produção. Garantir a boa recepção dos pintinhos é fundamental para o desenvolvimento do lote. É por isso que o manejo em uma granja de recria começa antes mesmo da chegada das aves, através do pré-alojamento. Na granja do seu Justino, as aves são divididas em boxes, conforme o peso. Isso vai garantir uma uniformidade entre elas. É um manejo importante entre a primeira e a segunda semana. Cada box recebe uma classe, né? E até a 15ª semana vai existir bastante variação. Entra com uma seleção aí semanal, aí, uma seleção visual, tentando pegar as menorzinhas para não deixar perder muito peso e tenta levar para uma recuperação para tentar recuperar. E daí na 12ª, 15ª semana, a gente faz uma nova seleção com balança, mistura tudo, faz uma pesagem e faz uma separação. Sempre separando por peso. Então temos, primeira seleção a gente separa em 4 classes, que seriam uma super leve, uma média e uma pesada. Esse, como ela está pintinho ainda fica nessa parte do aviário, e na segunda seleção a gente leva para outra metade, que também lá a gente vai levar por classes, né? E lá a gente vai fazer essa divisão de novo. Na fase de recria, as aves ficam em média 22 semanas, até atingirem ao peso definido pela integradora. Nós já chegamos de manhã às 7h30 da manhã aí, já chega a equipe toda aí, nós começamos o arraçoamento, né? Passamos em todos os aviários, dividimos a equipe em duas e começamos a fazer o arraçoamento por parte, né? Aviário, tratar, distribuir a ração já na parte da manhã, né? A gente faz aí em coisa de meia hora, a gente faz todo o núcleo, né? Outro processo importante é o manejo da ambiência, que é fundamental nessa fase. O galpão precisa ter uma baixa luminosidade. O objetivo é manter as aves mais calmas. A ambiência ela é essencial para esse ganho de peso dessa ave que a gente almeja, né? Quando aloja, então a gente tem uma variável de temperatura. Quando é pintinho, ele deseja aí 33 graus, 32 graus Celsius. E no final do lote a gente vai reduzindo degradativamente, e no final assim o ideal para a galinha é 18 a 22 graus. Em média 20 graus Celsius seria o conforto térmico dessas aves. É o principal, né? O que comanda
todo o resultado final, né, é todo o manejo que se faz com a matriz, né? Então aqui nós temos essa granja, na verdade, nós temos uns exaustores lá no fundo que nós trabalhamos. Então nós temos alguma coisa automática, né, que conforme vai ligando ou vai desligando, conforme a temperatura nós conseguimos manter, mas o resto é feito manual. A gente conta com aquecimento, né, quando é pintinho, para aquecer esse pintinho e atingir essa temperatura de 33 graus, e a refrigeração, né, quando ela é maior. Então tem um sistema, aqui a gente fala que é sistema de pressão negativa, né, que o exaustor tira esse calor de dentro do galpão e joga para fora. Essas aves aqui estão com 11 semanas e agora o Samuel vai fazer o score delas. Samuel, o que seria esse score? No score corporal que a gente costuma falar, a gente faz uma avaliação dessa ave. Geralmente é importante se a gente conseguir entrar toda semana e avaliar essa evolução da ave, né? A gente busca com 4 semanas que esse peito ele esteja bem cheio, que seria um score 4, né? Ele vai variar de 1 a 4 e até 1 a 5, na verdade. E daí a gente vai avaliando. Quando o pintinho chega com 4 semanas, é bom que ele esteja bem cheio, esse score aí 4, né? E agora essa ave até as 12 semanas, como você comentou, tá 11 semanas, né? Então a gente queria que esse peito afinasse realmente, que ela passasse por um processo de enxugar a ave, que a gente costuma falar. E a partir de agora ela vai voltar a encher e a gente tem que acompanhar semanalmente se esse peito realmente está depositando carne. Para lá na frente, quando ela tiver com score 4 aí, que é o ideal para transferência, que é uma galinha que vai estar pronta para receber luz, né? Que seria para estimular a produção dela. O manejo realizado na matriz de recria vai refletir diretamente no próximo ciclo, na produção dos ovos. Ela te dá um prazer muito grande, né? Tu consegue ver ele de pintinho, né? Ela consegue desenvolver, tu acompanha, tu tem um acompanhamento do início ao final. Uma galinha que tem um potencial enorme, né? Se tu conseguir trabalhar com tudo que ela precisa e tu conseguir fornecer para ela te dá um resultado muito bom lá na frente. Então, quando tu chega, está entregando o lote, tu vê que o lote já está desenvolvido. O seu Justino e o Samuel mostraram como é importante acompanhar de perto o desenvolvimento das aves em cada fase para garantir uma boa produção, né? E agora vamos ao Pantanal sul-mato-grossense conhecer um projeto que ajuda no controle de incêndios na produção agrícola. A Brigada Aliança tem quase 1.000 pessoas treinadas e já atuou em mais de 500 incêndios no setor agrícola. Se não tivesse esses 30 homens, tinha queimado essas casas. Um dos maiores projetos de prevenção, combate a incêndios e preservação ambiental do planeta. Estamos no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Aqui, através de um sistema de câmeras de monitoramento de longo alcance em tempo real, o uso de inteligência artificial na identificação de focos de calor e rondas periódicas em áreas vulneráveis, os guerreiros do fogo da Brigada Aliança da Terra Friboi têm atuado de forma preventiva em diversas propriedades e com respostas rápidas e eficientes no combate a incêndios nas fazendas pantaneiras. Aqui a gente tem essa sala de monitoramento, que é a base aqui da Brigada Aliança de Anastácio, JBS, parceria com o JBS. E a gente tem aí a gente consegue monitorar aí com um dos equipamentos que a gente tem aqui, que é essa câmeras instaladas em alguns pontos na região, consegue aí monitorar aí as faixas de 400 hectares, 20 fazendas, 400 mil hectares, né? 20 fazendas cadastradas aí da plataforma JBS. Bom, essa é uma forma das 3 formas de monitoramento que vocês têm, né? Quais são elas? Uma que nós falamos assim, nós temos 3, 4 formas de monitoramento que a gente usa, que a Brigada Aliança usa para monitorar. Uma delas é essa aqui, é o sistema de monitoramento de câmera ao vivo, que capta
Tem um monitoramento automático próprio das câmeras, algum foco de incêndio que não pega todas as fazendas, mas a metade das fazendas, principalmente aqui na região de Anastácio, Miranda e aqui da Uana, né, ela consegue pegar aí, que cada câmera instalada aí consegue pegar um círculo aí de 30 km, consegue monitorar. E um dos principais monitoramentos que a gente usa mais é o monitoramento terrestre. É a ronda, né? É a ronda, a gente sair para o campo, visitar os produtores, ter o diálogo com os produtores, saber como que está a situação, se está tranquilo lá na fazenda, falar sobre as prevenções que a gente bate muito nessa, né? Orientação das prevenções, fazer aceros no entorno das suas propriedades, ficar em alerta, ficar observando, monitorando também o próprio fazendeiro, o produtor, monitorando aquela área mais crítica da sua fazenda, que sempre vem ocorrências, sempre está ali, e nos avisar que a gente deixa os contatos. Inclusive, outro monitoramento também que a gente usa é a satélite, detecção de satélite. A gente recebe um alerta. Nível 1 é dentro das propriedades cadastradas, e nível 2 e 3 é uma proximidade de 5 km de cada fazenda, e a gente recebe esses alertas, e quando a gente recebe, a gente já sai para verificar. Mesmo a brigada já vai pronta, se tiver que entrar em combate, a gente já entra e faz essa ronda diretamente. E tem outra que é um dos principais, que é a comunicação. A gente tem um grupo dos produtores, de cada fazendeiro, produtores, a gente tem um grupo. E a Grupo de WhatsApp, pessoal. Grupo de WhatsApp, Esse que todo mundo tem na família, no trabalho. E essa comunicação é muito boa, muito boa, a gente consegue falar com todos. Quando tem um foco, o outro já fala, não, é na região tal, tá assim um foco, é próxima à fazenda assim, e a gente já consegue a localização assim muito rápido. E eles também são muito atentosos, são cuidadosos, e eles não gostam de fogo, né? Sim, e quando vê qualquer fumaça, ele já aciona a gente e a gente vai fazer a verificação. E quando não é por exemplo, muitas vezes é foco de leira, a gente manda no grupo, não, pessoal, o foco lá em leira está controlado, não tem risco de se propagar em nenhuma fazenda. Eles já ficam muito felizes e tranquilos. O projeto da Brigada Aliança, parceria com a Friboi, ele veio de encontro a uma necessidade, eu acredito que tanto do país como da nossa região aqui, que ela sofreu bastante, vem sofrendo esses últimos anos aí, com queimadas, né? Às vezes por intenção, até por algum descuido, mas são incêndios, são prejuízos aí que atrapalham muito a nossa região, uma região da pecuária, e ela veio de encontro para dar essa ajuda, né, ao nosso pecuarista, ao nosso fornecedor aqui da região, que agradece e vem de encontro com a sua necessidade. Pantanal em chama, 8/8/21. Pantanal da Bilec, 8/8/2021. Fogo no Carandeiro, 11h30 da noite e continua. Esse fogo, essa mata queimando, é da fazenda Santa Rosa, município de Corumbá. Justamente no mês de agosto de 2021, esse fogo surgiu, se alastrou, queimando tudo pela frente, tanto ao longo do dia quanto noite adentro, e só foi contido graças ao trabalho incansável dos guerreiros da Brigada Aliança da Terra Friboi. Nesses anos que a gente já vem mexendo nessa região, os últimos 3 anos foram muito críticos. Acredito eu que com um déficit hídrico de 400 a 500 milímetros. Essa brigada, quando eles me ofereceram para ser uma das fazendas cadastradas pelo grupo JBS, que eles dariam apoio para essa brigada, eu, na verdade, no momento, achei até um sonho. Eu achei ótimo, foram lá e desde o ano passado, principalmente, ajudaram muito a gente, passaram muitos dias, desde treinamento, acompanhamento, e a gente tem as máquinas, tem trator puxando pipa, tudo, motobomba, mas a gente não tem muito
A gente, na verdade, não tem treinamento, principalmente o pessoal, e eles nessa parte que entraram, que foi muito importante. Negócio muito legal por parte do JBS fornecer essa ajuda. Além da parceria, de vender os animais, a gente tem essa preocupação com eles, né, da propriedade, de estarem, né, de uma segurança, né, para poder trabalhar. Samuel Aguiar foi numa época dessa, mais ou menos de agosto, muito seco, que são os períodos mais críticos, né? Esse apoio que tem, tanto do Samuel como dos outros, com maquinário, com caminhão, até mesmo os brigadistas deles foram treinados, foi decisivo, né? Então, eu acredito que essa parceria ela veio para ficar, essa parceria ela está somando tanto com nossa relação com o pecuarista e a preocupação que todos têm em comum. Sensacional esse trabalho dos Guerreiros do Fogo da Brigada Aliança. Agora, nós vamos falar sobre o plantio de florestas no Brasil. O reaproveitamento de terras degradadas, a proteção do solo e o sequestro de carbono estão entre as principais funções das florestas plantadas. Vamos conferir? Você já ouviu falar em floresta plantada? No Brasil, o plantio de florestas começou há mais de um século. Existem relatos que os primeiros exemplares de eucaliptos foram plantados em terras brasileiras no século XIX. Já no século XX, Edmundo Navarro de Andrade trouxe ao Brasil mudas para o plantio com a intenção de produzir madeira para dormentes nas estradas de ferro. Anos depois, foi a vez do pinus. E as espécies se desenvolveram bem, o eucalipto no Cerrado Paulista e o pinus no sul do Brasil. O eucalipto, inclusive, detém hoje boas tecnologias nacionais para a silvicultura, atingindo, de acordo com o Sistema Nacional de Informações Florestais, cerca de 60 metros cúbicos por hectare de produtividade em sistemas de rotação de 7 anos. Além dele, existem plantios comerciais de outras espécies, como acácia, seringueira, teca, paricá, araucária e álamo. Diante de um universo tão vasto, as principais funções das florestas plantadas são o reaproveitamento de terras degradadas, sequestro de carbono, proteção do solo e da água, ciclos de rotação mais curtos em relação aos países com clima temperado. Cada vez mais, esses nossos produtos que vêm das fibras das árvores que nós plantamos com aquela finalidade vão substituir produtos que estão no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no que trazemos para o nosso consumo, além daqueles super tradicionais, como papel, né, pisos, etc. Então, assim, isso é um trabalho importante da bioeconomia. Isso é bioeconomia em larga escala. A bioeconomia no Brasil tem várias vertentes. Essa do setor de árvores cultivadas é uma delas. O setor é responsável por 7% do PIB industrial brasileiro. Abriga 9 milhões de hectares de árvores plantadas e aproximadamente 6 milhões de hectares em conservação. Então é essa combinação, é o manejo florestal adequado desses recursos naturais tão importantes para o Brasil, que fazem com que a gente tenha se tornado uma potência nesse mundo dos produtos de base florestal. Então as nossas florestas cultivadas, intercaladas com as florestas que nós preservamos, formam corredores, né, de manejo florestal sustentável, em que nós temos feito relatórios que estão rodando o mundo, que demonstram, né, evidenciam a preservação da biodiversidade, né, justamente na combinação desse sistema de mosaico florestal de plantadas e nativas, com muitos ganhos na utilização de recursos hídricos, né, do recurso água, que é um bem tão precioso para o meio ambiente e para a sustentabilidade. Segundo o levantamento da Indústria Brasileira de Árvores, o IBA, em parceria com a FGV Ibre, o setor de base florestal gera aproximadamente 3 milhões de oportunidades no país. Desse total, mais de 536 mil são entre empregos diretos, 1,5 milhão indiretos e 805 mil de oportunidades e rendas induzidos.
Para estes trabalhadores presentes nos mais de 1.000 municípios em que o setor atua, é gerada uma renda que soma mais de 122 bilhões de reais. É muito bom ver esse tipo de iniciativa que amplia as florestas plantadas e melhora a qualidade das terras, né? Não perca no próximo bloco. Cada espécie animal em cada fase de vida precisa de nutrientes diferentes. A alimentação precisa ser equilibrada. A análise bromatológica verifica a composição química, o valor calórico e as propriedades físicas do alimento. Nós vamos para um rápido intervalo. Mas fique com a gente porque o Agronacional volta já já. O Agronacional está de volta. E você vai ver daqui a pouco. O Brasil é hoje o quarto maior produtor e exportador de carne suína no mundo. Mas essa posição deve mudar nos próximos anos. Uma projeção feita pelo USDA mostra que o mundo deve aumentar a produção de alimentos para atender a demanda da população até 2026. E o Brasil é o país que mais vai ampliar a produção. Vamos agora até Criciúma, no sul de Santa Catarina, conhecer uma fábrica automatizada de ração para aves. Você vai conferir o complexo processo de preparação da ração, desde o recebimento e separação dos grãos até o produto final. Quando o pintinho chega no aviário, os primeiros dias são extremamente importantes para o crescimento dele, não é mesmo? Aliada à ambiência, a ração vai ajudar no desenvolvimento. Por isso, nossa reportagem parou em Criciúma, localizada na região sul de Santa Catarina, para conhecer uma fábrica de ração toda automatizada. Os processos, desde a hora do caminhão chegar até a fábrica, como até o momento da ração ir para a integração, são muitos. E a primeira etapa é a coleta e classificação dos grãos. Assim que os caminhões chegam com a matéria-prima, como o milho e o farelo de soja, a qualidade dos produtos é analisada. Para a gente garantir que realmente a matéria-prima que vai entrar seja de qualidade, né? Então os meninos coletam, quarteiam, classificam essa amostra, a parte física, o caminhão é liberado, entra para descarga e vai para os silos de armazenagem. E posterior vai para a fábrica para uso na ração. Para a ração alcançar o valor nutricional desejado, a matéria-prima precisa ser de boa qualidade. A origem do insumo é definida pela integradora. Existe um método hoje que explica, né, o que é um milho bom, o que é um milho ruim e um cálculo para a gente considerar se essa matéria-prima pode ser considerada de qualidade ou não. Então, tudo que a gente faz, existe um método que vai ensinar no passo a passo para diferenciar o que é qualidade ou não para nós. Cada espécie animal em cada fase de vida precisa de nutrientes diferentes. A alimentação precisa ser equilibrada. A análise bromatológica verifica a composição química, o valor calórico e as propriedades físicas do alimento. Tanto a ração pronta quanto a matéria-prima são analisadas. Aquela matéria-prima mesmo que a gente viu no caminhão. A ração, na verdade, já é a ração acabada, né? E a matéria-prima, dando continuidade naquela parte que a gente fez lá em cima, coletou, quarteou, a gente desce aqui, faz todo o preparo de moagem, né, preparação da cápsula, para ver realmente se a matéria-prima tem a proteína, a gordura necessária para a gente produzir a ração. Quem produz as cápsulas é a Ana Paula. O cuidado e a higiene são fundamentais para não haver diferença nos resultados. É feita uma limpeza da cápsula com álcool isopropílico, 70%, papel macio para tirar todo o resíduo de gordura, que o vidro fique muito limpo para não interferir na análise, né? Depois a gente homogeneiza a amostra, coloca na cápsula, fecha a cápsula com batoque e posteriormente a gente vai na sala do NIR fazer a leitura no aparelho. Esse método é padrão para todas as fábricas da integradora. Após a análise, os dados são lançados no sistema. Esse é o início da produção da ração. Mas antes de conhecermos as máquinas que preparam a ração, é importante conhecer um outro processo de qualidade que envolve as matérias-primas.
A gente está no laboratório de análises físico-químicas e aqui ocorrem duas análises. A análise da ração acabada, né, que a gente vai avaliar a parte física dela, e também a análise físico-química de algumas matérias-primas que a gente coletou lá em cima no coletor de amostras. E para tudo que acontece dentro do laboratório, existe um método de ensaio. Então, por exemplo, para as análises de ração acabada, a gente está fazendo análise de PDI de finos agora. A gente vai verificar o percentual, né, de PDI das rações que foram produzidas. O que é o PDI? O índice de durabilidade do pellet. Ver o quanto esse pellet é resistente, né, simulando todo o processo daqui da fábrica até chegar lá no comedouro do frango. A fábrica possui uma produção média de 1.000 quilos por dia. São 27 toneladas por mês. As máquinas inteligentes respeitam a formulação que recebe pelo sistema. E o José Samuel fica nessa sala aqui, cuidando da automação para que nenhum imprevisto aconteça. A partir do momento em que a gente recebe a formulação via sistema e integra na automação, né, a gente coloca essa fórmula a rodar, né, conforme programação por tipo de ração, né, e a automação faz todo o restante sozinho, né, automático. Ela faz a pré-moagem dos itens macros, né, que é o milho, o farelo de soja, depois a dosagem dos microingredientes, mistura todos esses itens, faz a injeção de líquidos, né, que alguns ingredientes que a gente usa na fábrica são líquidos, e depois vai para uma outra etapa que é pelletização, né, e a expansão dessa ração para depois ela ser resfriada e tá pronta para estar indo para o aviário. Nos diferentes tipos de rações, há também tamanhos adequados para as fases de vida de cada ave. É importante para que o animal consiga absorver todos os nutrientes necessários para seu desenvolvimento. Hoje nós produzimos aqui ração de corte, 5 tipos, né? 2 são as iniciais, que é a pré-inicial e inicial, 2 crescimentos, crescimento 1 e 2 e final. São as 5 fases que o frango come desde pintinho até o abate. E também a gente faz mais 8 tipos de ração para as galinhas matrizes, né? Que são, no caso, as que fazem a postura de ovos. Os caminhões graneleiros vão distribuir a ração pronta para todas as granjas que pertencem à integração. O produtor recebe o alimento de acordo com a fase de produção. Um alimento seguro, um processo altamente controlado desde a fabricação. Mas e você? Imaginava que o processo de produção era assim? É impressionante como a produção de ração tem que passar por tantos processos e tantas análises até chegar às aves. O Brasil é o 4º maior produtor de carne suína do mundo. Só em 2021, o país produziu quase 5 milhões de toneladas de carne de porco. E as estimativas indicam que a produção brasileira deve crescer ainda mais nos próximos anos. Saborosa, rica em nutrientes e com uma variedade de cortes, a carne suína é a proteína mais consumida no mundo. Só no Brasil, em 2021, foram produzidas mais de 4 milhões e 700 mil toneladas de carne suína. Desse total, 75,81% ficou no país. Os brasileiros estão comendo mais carne suína. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, apontam para um aumento do consumo per capita da proteína. Em 10 anos, o consumo médio por pessoa passou de 14,9 quilos para 16,7 quilos. Nós vemos no mercado brasileiro uma grande oportunidade de crescimento de consumo. É importante lembrar que a gente cresceu as exportações de carne suína, mas não deixou de atender o mercado interno. Nos últimos 2 anos, durante a pandemia, não paramos de trabalhar e crescemos a oferta ao produtor, ao produto brasileiro, para o consumidor brasileiro. O produtor brasileiro produz para o Brasil e o que sobra vai para fora, para o mundo afora. O Brasil é hoje o 4º maior produtor e exportador de carne suína no mundo. Mas essa posição deve mudar nos próximos anos. Uma projeção feita pelo USDA mostra que o mundo deve aumentar a produção de alimentos para atender a demanda da população até 2026. E o Brasil é o país que mais vai ampliar a produção. A previsão é de um aumento de 41% no período.
quando o USDA, que é um órgão renomado mundialmente, com bases de dados da FAO da ONU, diz que o Brasil tem que crescer 3 vezes mais do que os principais concorrentes, é porque ele vê aqui no Brasil capacidade de terra, de grãos, de água e, acima de tudo, um povo vocacionado para produzir um alimento seguro. E a produção de carne suína brasileira também tem espaço para crescer. Você coloca o Brasil já como o 3º maior exportador de carne suína do mundo, ultrapassando o Canadá, com mais ou menos 1.850.000 e o Canadá com 1.700.000 toneladas. O governo do Canadá começou a importar carne suína de frigoríficos localizados em Santa Catarina. O estado é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde Animal como livre de febre aftosa sem vacinação. Mas outros estados também estão conquistando o status diferenciado, o que deve impulsionar as exportações. E agora estamos caminhando, junto com o Ministério da Agricultura e o ministro Marcos Montes, para buscar o reconhecimento dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e outros estados também livres de febre aftosa para poder vender, não só para o Canadá, mas também para a Coreia, para o Japão, para a própria China. Então o momento é esse. E além do crescimento na exportação, o preço atrativo da carne de porco contribuiu muito para o aumento do consumo interno este ano. Vamos falar agora sobre uma pesquisa da Embrapa que está mensurando a emissão de metano por bovinos. A análise dos dados vai permitir a identificação das tecnologias mais adequadas para um ciclo de produção sustentável. Vamos conferir. Tubos de PVC instalados em uma canga, anexados a um cabresto, colocado logo atrás da cabeça dos bois. O objetivo? Medir a emissão de metano pelo animal. Cada animal fica com equipamento por 5 dias. 95% dos gases produzidos pelos bovinos são eliminados através da boca e das narinas, através do processo de eructação, ou seja, o famoso arroto do boi. Nessa pesquisa, depois que os animais retiram os tubos, o material é trazido para cá, onde vai passar por análise. Os principais benefícios dessa pesquisa são identificar as tecnologias mais adequadas para os ciclos de produção. Então, você pode, de forma muito abrangente, muito geral, ter 2 conjuntos de tecnologias para interferir na emissão de metano. A primeira tecnologia é uma tecnologia de nutrição, onde você afeta diretamente a fermentação dentro do rumen. Então, você pode usar dietas diferentes, algumas rações, grãos, aditivos, suplementos que interferem no tipo de fermentação. E um outro conjunto de tecnologias que busca a eficiência de produção. Então são as tecnologias de reprodução, de sanidade, de bem-estar, de nutrição. E tudo isso junto contribui para a eficiência do sistema. E ao alcançar eficiência, você também alcança a sustentabilidade. A invenção faz parte de uma linha de pesquisa da Embrapa que quer traçar um perfil do gado brasileiro. A gente pode dizer que um boi brasileiro, num sistema de produção como esse, ele não emite nem mais nem menos que um boi europeu ou que um boi americano. Tudo depende do tipo de dieta que ele está submetido e o quanto ele está comendo. Então a qualidade do alimento e a quantidade de alimento ingerida são os 2 principais fatores que interferem na emissão de metano. O metano é emitido durante a fermentação entérica, processo que ocorre no sistema digestivo dos bovinos. Assim como o gás carbônico e o óxido nitroso, o metano é responsável pelo efeito estufa, que gera o aquecimento global. A variação na emissão de gado pode depender da dieta, da quantidade de água que bebe, do bioma em que está vivendo e outros fatores. Uma série de estudos realizados aqui que ajudam a gente a identificar quais são as tecnologias mais adequadas para que você tenha uma produção mais sustentável ao longo do ciclo de produção do animal. Então, desde a vaca, do par, vaca-bezerro, as tecnologias de reprodução para ter uma reprodução eficiente da categoria de cria. Depois, durante ainda um pouco antes da desmama, uma suplementação desse bezerro. Depois a recria também feita com qualidade, com uma dieta adequada. E depois a fase de terminação também. Para que o crescimento do animal seja constante, seja permanente, e que ele possa ter um ciclo de produção encurtado. Se a gente encurta o ciclo de produção, é fácil entender que a gente tem um período a menos de emissão. Reduzir a emissão de metano é fundamental para o controle das mudanças climáticas. Essa pesquisa da Embrapa é mais uma ferramenta que demonstra a excelência da agropecuária brasileira.
E você vai ver a seguir. A gente corta etapas dessa distribuição, então a gente pega direto do produtor e leva para o consumidor final. Então a gente consegue remunerar bem o produtor e a gente tem uma relação muito mais próxima e justa, a gente desenvolve produtos com eles, a gente faz as coisas mais a quatro mãos com os produtores. Chegou a hora de mais um rápido intervalo. Mas não saia daí porque o Mundo Agro passa por aqui. Voltamos com o Agro Nacional aqui na TV Brasil e também no Canal Rural. E ainda hoje você vai ver. Os imigrantes não encontraram ouro aqui em Cruzília. Então, eles viram que era uma região propícia para a produção agrícola, pecuária e desenvolveram essa atividade. Na região não havia nenhum rio navegável e então o transporte desses mantimentos, dos insumos gerados, era feito através de uma tropa. Já existia uma preferência local por animais resistentes e cômodos. Agora nós vamos falar sobre uma iniciativa sustentável no interior de São Paulo que está incentivando a produção local e ajudando na redução do lixo. A proposta une tecnologia, logística reversa, compostagem e a distribuição dos produtos direto para os consumidores. Vamos conferir. Sustentabilidade que atende por demanda. Quem passa pela rua Expedicionário 1226, em São Simão, região de Ribeirão Preto, pode conferir a iniciativa de perto. O Igor é um dos cofundadores e conta que tudo começou com a intenção de reduzir o desperdício de alimentos. Bom, a Local começou aqui em São Simão em agosto de 2020. A gente começou um piloto aqui. E a Local é uma marca de produtos sustentáveis e locais. Então, todos os nossos produtos são feitos por produtores aqui da cidade, da região. A gente embala todos eles em embalagens sustentáveis, são retornáveis ou biodegradáveis. E a gente faz todo o serviço de entrega e de logística para garantir que esses produtos, os produtores locais, cheguem na casa dos clientes, tendo o menor desperdício possível e gerando lixo zero em toda a nossa operação. No site da empresa estão cadastrados 450 itens produzidos por 36 pequenos produtores rurais. O seu Antônio faz parte do time. Ele tem quase 5 hectares de terras onde cultiva hortaliças, banana e mandioca. Ele que nos visitou aqui um dia. Ele veio nos visitar, aí conversamos e começamos a negociar. É muito interessante. Muito interessante que a gente não precisa sair daqui para venda. A gente produz, ele busca a mercadoria aqui e passa para o final. A gente vê muito produtor pequeno hoje, principalmente produtores familiares, que não tem acesso ao varejo, ao mercado. Ele não consegue colocar o produto dele em grandes redes. E para ele é sempre um desafio vender, além das incertezas todas de produzir. Então a gente consegue ajudar eles nisso. A gente também tem um relacionamento muito mais próximo, a gente desintermedia muito a cadeia, A gente corta etapas dessa distribuição, então a gente pega direto do produtor e leva para o consumidor final. Então a gente consegue remunerar bem o produtor e a gente tem uma relação muito mais próxima e justa, a gente desenvolve produtos com eles, a gente faz as coisas mais a quatro mãos com os produtores. Funciona assim. Os clientes pedem por um aplicativo. A empresa é notificada. Em seguida, avisa aos produtores rurais que colhem o que foi pedido e organiza os pedidos no barracão. Dali, logo a encomenda sai para a casa do cliente. Pela opção que eles nos deram de embalagens retornáveis, para a gente gerar menos lixo, com essa pegada ambiental, para ver se a gente consegue reciclar algumas coisas. O preço deles é muito acessível, dá para todo mundo consumir, com qualidade boa também. A qualidade, aliás, excelente, os legumes, verduras, tudo muito fresquinho. Dá para você pedir diário. No meu caso, eu compro semanal, mas quem gosta de manter tudo muito mais fresquinho, diariamente eles conseguem entregar para a gente com preço acessível, qualidade boa, tudo de melhor. O momento da entrega também é o da recolha das sobras de alimentos do pedido anterior, que são levadas para a compostagem e vão ser utilizadas como adubo. A Local ela pratica a logística reversa, que é permitida justamente pela nossa escala, pela escala local, tanto das embalagens, então o uso das embalagens retornáveis ele é possibilitado por isso,
a gente consegue trazer as embalagens vazias de volta aqui para o nosso centro de distribuição, quanto também dos resíduos orgânicos dos nossos clientes, né, gerado na casa desses clientes. Então, todo tipo de resto de alimentos que eles têm na casa, eles colocam no nosso tamborzinho de compostagem e a gente traz aqui para o nosso centro e faz a compostagem aqui no nosso barracão. Você já parou para imaginar qual o caminho que o alimento percorre da lavoura até a sua mesa? Nesse trajeto que é longo, muitas perdas acontecem, seja no transporte, no armazenamento e até na própria lavoura. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, mais de 930 milhões de toneladas vão para o lixo. Esse dado foi feito só em 2019. É muito alimento desperdiçado. Isso sugere que 17% da produção total de alimentos foram para o lixo. O peso equivale a aproximadamente 23 milhões de caminhões de 40 toneladas, totalmente carregados, o suficiente para circundar a Terra 7 vezes. Desperdício que passa longe de São Simão. Esse ano, a empresa foi indicada a um prêmio internacional equivalente ao Oscar da Sustentabilidade. É para a gente um prazer muito grande estar concorrendo a esse prêmio, que é o maior prêmio internacional de sustentabilidade de todo o mundo. É um prêmio criado pela Fundação do Príncipe William, da Inglaterra. Nós estamos concorrendo na categoria Construir um Mundo Sem Desperdício, que eu acho que é o principal pilar da local. Vale a pena, então, ser sustentável? Vocês como empreendedores? Com certeza, essa é a nossa maior motivação para levantar todos os dias e fazer a local acontecer. Que essa iniciativa possa se expandir por todos os cantos do país. E parabéns aos empreendedores pela indicação ao Prêmio de Sustentabilidade criado pelo Príncipe William. Vamos até a Fazenda Favacho conversar com quem tem uma longa trajetória na criação do cavalo manga larga marchador. Os imigrantes não encontraram ouro aqui em Cruzília. Então, eles viram que era uma região propícia para a produção agrícola, pecuária e desenvolveram essa atividade. Na região não havia nenhum rio navegável e então o transporte desses mantimentos, dos insumos gerados, era feito através de uma tropa. Já existia uma preferência local por animais resistentes e cômodos. O início da linhagem de cavalos da nossa família é anterior à vinda da corte imperial para o Brasil, visto que documentos da Cordelaria Real de Cachoeira do Campo mostram que havia um cavalo junqueira, éguas junqueira, que chegavam na Cordelaria identificados com esse nome. E é uma diferença, porque todos os cavalos de fora que chegavam na Cordelaria eram chamados como cavalo de fora. E o junqueira já era um cavalo diferente, o que leva a gente a acreditar que já havia uma raça em formação, em evolução aqui. As éguas castiças cruzadas com o cavalo da raça Alter foi o pontapé inicial, da formação da raça manga larga marchador. O patriarca da família Junqueira legou a Fazenda Favacho ao seu filho primogênito, o João Francisco Junqueira Filho, que bem mais adiante deixou para o seu filho José Frauzino. Com isso, configuraram-se 3 gerações à frente da Favacho em que, coincidentemente, as iniciais eram as mesmas, JF. E essa marca foi perpetuada por seus descendentes. Até hoje, nós utilizamos nos animais a marca do patriarca da família Junqueira. A gente tem que enfatizar o Zé Frauzino, porque ele foi o que herdou a Favacho, que deu continuidade. E ele foi muito importante para a formação da raça, Porque ele, além de ser um grande conhecedor de cavalo, ele protagonizou, por exemplo, o investimento de trocar 40 vacas holandesas na época, que era em um cavalo. E esse cavalo era tanto dinheiro que ficou com o nome de Fortuna. E o Fortuna é um dos principais cavalos formadores da base do manga larga marchador. E depois ele veio e comprou também, lá em Barbacena, um outro cavalo com o nome Gregório, que também é um grande cavalo de muita importância na formação.
E o Zé Frauzino, outra passagem interessante dele é quando ele ficou cego, através de uma catarata. Ele ficou cego e aí ele não tinha mais como, ele aprendeu a ouvir a caçada, a ouvir, foi se adaptando, né? E ele mandou calçar embaixo do quarto dele, fez um calçamento de pedra, que era para ele ouvir os animais, quase para ele ouvir, que ele se atentou que tinha uma coisa diferente nos animais mais cômodos, fazia um som diferente, que era a marcha. Ele ouvia os animais e selecionava qual que deveria ficar na tropa, qual que deveria ser eliminado, né? Descartado, não ia usar. Ele foi para o Rio de Janeiro a cavalo, cego, operou de catarata, a médica operou ele voltou a enxergar. E outra coisa que ele também foi tão importante, porque uma das linhagens que é consideradas pilares, é a JB, né? Era filho dele, o João Braulio, fundador da linhagem JB. O outro é o José Frauzino, fundador da linhagem Traituba. E aqui ficou o Francisco Olinto, que deu continuidade na Favacho. Então, além dele ser um grande conhecedor, deu filhos bons conhecedores também, né? É a minha bisavó que herdou o Favacho, né? Porque o pai dela morreu novo, Francisco Olinto morreu, aí minha bisavó ficou aqui e casou com meu bisavô, que era da JB. Veio de lá e casou com uma prima aqui. Aí ele que deu essa cara da linhagem Favacho atual, foi ele que começou a dar isso, que ele foi lá em São Paulo, buscou um cavalo lá também, que chamava Armistício. E esse cavalo foi o pontapé inicial, assim, do que a gente considera Favacho hoje. Todos os animais Favacho têm genética do Armistício. O Armistício com uma égua que chamava Onda, deu o Candidato, que era o cavalo que ficou pro meu avô. E esse cavalo foi o pontapé inicial, assim, da nossa atualidade, assim. A Favacho hoje é o cavalo do meu avô. E que deu a cara para Favacho, esses cavalos de temperamento, de sela, que a gente preza muito, né? Cavalos mais cômodos. O diferencial, assim, do que os meus antepassados fizeram foi ele ter a humildade de buscar, de ver as deficiências que tinha na tropa e buscar animais de fora, né? Sangue, genética nova. Usamos, na década de 70, usamos chimango, JR, chimango da floresta, veio lá de São Paulo. Apesar de ser sangue daqui, mas já foi uma abertura de sangue. Depois usamos Tabatinga Senegal, o pai do diamante. Usamos o Herdade Teatro, que é o pai do único. Então sempre a gente foi buscar aberturas de sangue da coisa, buscando qualidades em outras tropas também. Eu acho que isso foi o diferencial que fez a Favacho chegar nesse nível de bons animais, dessa genética que está sendo compartilhada aí até hoje. Acredito que a linhagem Favacho contribuiu bastante para o atual momento do Manga Larga Marchador. Tivemos o privilégio de ter alguns cavalos campeões, principalmente no final dos anos 90, início do ano 2000 ali, Favacho Único, Favacho Diamante, Favacho Malta, Favacho Estanho. E esses cavalos foram para grandes criatórios do Brasil, se espalharam a genética Favacho nesses criatórios. Então acho que ela contribuiu bastante para esse atual momento, né? Acho que a gente tem que ter orgulho disso. Família cavalo, cachorro, né, anda junto. E nós estamos até hoje aí firme no batidão, preservando essa raça maravilhosa que temos. O cavalo nosso é muito versátil, né, Então a gente seleciona para isso. Os melhores são os que vão para os manejos mesmo. O cavalo, a gente sai cedo aí, 7, 8 horas, volta, desarreia 10, 11 horas da noite. É um dia inteiro, é uma terapia. A gente tem manejo aí, que vamos falar aqui estamos aqui na Favacho. A gente monta cavalo aqui e vai andar 2 horas de marcha para começar o manejo. Vai passar o dia, né, praticando esse esporte e tem dia que volta com 4, 5 horas de marcha para voltar ao local de saída, né? Então você imagina se não tem um cavalo dinâmico, bom de andar, resistente, como é que aguenta isso? A gente está seguindo uma linha assim que a gente acredita, sempre visando em ter o Favacho na veia, como diz o outro. E eu viso assim, que a gente tem que ser realista. A gente não vai criar só cavalo para pista, a gente vai criar cavalo
Assim, tem cavalo que não dá pista, mas um cavalo que na lida do campo, um cavalo que chega num buraco, que sabe sair de apuro, que sabe atravessa um brejo, um cavalo de coragem, um cavalo que você pode jogar em qualquer lugar, isso aí é o que eu dou valor, mais valor. Porque como eu mexo com domo, então eu pego cavalo de tudo enquanto é tipo, né? E a história continua aqui para nós, na região nossa, para selecionar mesmo, né? Tanto o cachorro, principalmente o cavalo. O cavalo a vida inteira teve muita marcha. A gente não pode esquecer da marcha não, que nem eu tô falando, tem que ser um cavalo para tudo, mas a marcha é a principal coisa que tem que pôr no cavalo, é a marcha. Que eu acho que pro futuro nós temos que focar mais nos cavalos mais genuínos, manchador mesmo. E a gente está conseguindo aí um trabalho evoluindo, tentando evoluir cada vez mais, usando os cavalos mais modernos, vamos falar assim, para poder também a gente não ficar para trás, né? A gente tem que acompanhar essa evolução do marchador. A gente não adianta querer ficar preso só no passado, viver de história. Então a gente tem que tentar acompanhar o pessoal, tá acompanhando as pistas, acompanhando tudo também. Um ano que você perde, aí você ficou uma geração de cavalo que erra, aí você já ficou para trás, né? O pessoal tá andando muito depressa, né? Os cavalos manga larga marchador realmente são animais incríveis, né? Esse foi o Agro Nacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Mas na semana que vem estaremos aqui de novo te esperando com mais notícias sobre o universo do mundo agro. Você também pode assistir ao nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Obrigada pela sua companhia, um excelente dia e até a semana que vem.